sejam muito bem-vindos. Nós somos da Simpoiu. Sou a Dulce, Paulo. Oi, Paulo. E assim, qual que é o nosso objetivo com o Sextou? O nosso objetivo é cumprir o propósito da empresa, é conectar pessoas de uma maneira bem inclusiva, bem democrática e trazendo a cada semana profissionais diferentes com diferentes temas. O nosso objetivo é que a gente faça juntos disso um final de sexta-feira muito gostoso para todo mundo. Depois a gente vai deixar todos os dados para vocês também da Simpoiu no chat. Tem e-book para vocês baixarem, tem várias coisas, a gente conta no final, tá bom? Agora nós vamos conversar com a nossa super convidada de hoje, a Andy. Andy, eu vou falar rapidamente assim um pouquinho do seu currículo, depois eu peço para você o que eu não falei, você complemente para a gente deixar tudo bem legal. Vamos lá. Certo. Deixa eu começar, tem bastante coisa, viu? Espera aí. Dulce, desculpa, só interromper, eu vou só para avisar todo mundo, a gente vai deixar todos os microfones fechados, tá? Para não haver interferência, né? Conforme o pessoal for entrando eu vou fechando também. E as perguntas que vocês tiverem para a Andy, podem fazer no chat e a gente vai passando para ela. Se tiver alguma pergunta que esteja fora do contexto que está a gente falando, a gente fala depois, tá? Todas as perguntas vão ser respondidas. Se não der tempo aqui, a gente passa para a Andy e aí também vocês podem entrar em contato com ela por e-mail, tá bom? Bora lá. Paulo, é importante dizer assim que as perguntas todas a gente encaminha. É que às vezes a pessoa está num raciocínio, a gente espera um pouquinho para colocar a pergunta de vocês. Exatamente. Mas, por favor, perguntem muito, porque ela sabe muito. Vamos lá. Então, a Andy atua como coach de saúde integrativa. Ela tem formação em coach, em programação neurolinguística, tanto no Brasil como fora. Ela também é certificada como instrutora de yoga e meditação. E, além disso, ela tem em gastronomia natural. Ela fez no Natural Gourmet Institute em Nova York. Andy, por favor, agora você complemente aí e vamos começar. Ela vai contar para vocês o que ela faz, que é muito interessante. Seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite, primeiramente, né? Boa noite a todos que estão no chat. Bom, acho que sobre o currículo eu não tenho nada a completar, assim, especificamente. A formação de Health Coach eu fiz fora do Brasil. A gente tem muitas formações de coach no Brasil. Eu me formei pela Abra Coaching, tanto no Practitioner como no Master Coach no Brasil. Mas essa formação de Health Coach ela é bem diferente das formações que a gente tem geralmente no Brasil, que duram um fim de semana, 2 finais de semana, 4 dias seguidos. Essa é uma formação de 1 ano. E diferente dos outros coaches, a gente não trabalha com alcance de metas, ou trabalhar liderança, ou alguma coisa que seja muito externa. É um coach muito de autoconhecimento. A gente olha para dentro, para daí conseguir, a partir do que a gente descobrir sobre nós mesmos, construir um estilo de vida saudável, né? Então, um pilar, uma base do meu trabalho é o autoconhecimento. Andy, eu queria que você começasse a contar para a gente um pouquinho como que é essa questão da saúde, a saúde integrativa, como é que funciona essas questões de saúde para você? Legal. Eu adoro falar de saúde integrativa, é um tema relativamente novo, né? A formação, essa que eu falei que eu fiz nesse Instituto de Nova York, ela tem esse título, a escola certifica os coaches como coaches de saúde integrativa, né? E é muito interessante, porque essa escola existe há 20 anos. Há mais de 20 anos. Quando eu me formei, há 6 anos atrás, ela já tinha mais de 20 anos. Então, mas no Brasil a gente vê poucos profissionais com essa formação, mas está crescendo e está chegando esse assunto. A saúde integrativa é uma nova visão, uma nova forma de você ver a saúde, né? Geralmente a gente pergunta para uma pessoa, você está saudável? A pessoa responde, sim, não, de acordo com a saúde do corpo físico, né? Que é assim que a gente está acostumado a olhar para a nossa saúde. Não estou doente, não tenho nenhum sintoma, estou saudável. Mas a saúde integrativa, ela vai além da saúde do corpo físico. A gente olha para o ser integral, entendemos que todos somos um ser integral e que o corpo físico é uma camada, né, dessa complexidade que somos. Então, a gente é um ser emocional, mental, espiritual, energético, cultural. Então, se isso tudo não estiver equilibrado, não dá para eu falar que eu estou
saudável, né? Então, o equilíbrio, a saúde integrativa, ela olha tudo isso. E não tem um profissional da saúde que olhe todas essas camadas, né? Então, o grande médico, o grande sábio, né, que a gente pode consultar é você mesmo, porque ninguém conhece melhor de você mesmo, da sua saúde, da sua história, da sua genética, do momento de vida que você está passando, do que você mesmo. Então, somos o nosso primeiro médico, né? E isso transfere muito a responsabilidade da nossa saúde para nós mesmos. Então, não quer dizer, não desmerecendo, o trabalho dos médicos são muito importantes, mas eles não têm como te ajudar, como saúde integrativa, a visão do ser integral, se você mesmo não fizer a sua parte. Porque as informações têm que sair de você, né? Sobre o seu estado, sobre esse autoconhecimento que eu falo que é tão importante para a gente se equilibrar e se curar também. Wendy, mas isso me parece muito difícil. Como é que a gente faz para juntar tudo isso e equilibrar tanta coisa de uma vez só? Parece complexo, mas na verdade é muito simples. E baseado nas medicinas milenares, que nem a Ayurveda, a medicina tradicional chinesa, elas já falavam, né, que qualquer sintoma, qualquer doença é um desequilíbrio do ser, vem de dentro, não vem de fora. A gente sempre busca a causa fora, né? Mas é sempre algo de dentro. Então, é como se o ancestral da saúde integrativa são essas medicinas tradicionais que já olhavam o ser humano como algo muito além de corpo e mente, né? Elas já falavam de energia, né? E são milenares. Mas para a gente entender bem simples o que é saúde integrativa, eu gostaria de apresentar o conceito dos alimentos primários. Mas se vocês quiserem, a gente pode fazer essa dinâmica com quem já está participando, para vocês tentarem adivinhar o que são alimentos primários. Alimento primário. Aquele que eu como. Você tem alimento onde você tem ali primário, secundário, terciário, como que é uma pirâmide de alimentos? Não é uma pirâmide de alimento. É um conceito único só de alimentos primários. Eles são primários porque eles são fundamentais, não porque eles vêm antes que outro. Não, então vamos fazer o seguinte, vamos pedir para as pessoas colocar o que vocês acham no chat. No chat, quais são os alimentos primários? Você pode falar quantos são? São 4. 4 alimentos. Quem já acertar um já tá bom, né? E assim, antes de eu fazer minha formação no Institute of Integrative Nutrition de Nova York, que é a escola que eu me formei, eu também não sabia qual é esse conceito. Então, ninguém tem obrigação de saber, a gente não aprendeu isso na escola, mas é bem legal a gente tentar refletir sobre o que seria, que alimento é fundamental para a minha saúde integral, não só para a saúde do meu corpo. Mas também que não pode faltar a mesa, né, Andy? Vamos lá. Não pode. Você tem algum palpite, Paulo? Você quer arriscar? Olha, primários. Sei lá, o alimento primário para mim, vegetais. Vegetais? Acho que, sei lá, saudáveis, alguma coisa nesse caminho. Saudáveis, legal. O pessoal tá tímida, não tá colocando nada aqui no chat. Colocaram proteína. Aqui. Proteína. Silvio respondeu aí. Silvio aí. E você, Dulce, se você tivesse que arriscar? Uma frutinha básica, aquela cesta de frutas bem coloridas, fala a verdade que vai bem, né? Eu acho que isso equilibra, dá um toque, não dá? Legal. A gente quando fala de alimento primário, é normal a gente pensar em coisas saudáveis e que a gente coloca no nosso prato. Mas dentro do conceito de saúde integrativa, os 4 alimentos primários não é algo que a gente come através, né, do prato, da boca, como um alimento tradicional. Os 4 alimentos primários, eu vou revelar agora para vocês. Já é complicado. Quando o cara é guloso é um problema, né? Já pensa no... Eles são... vamos começar com o mais simples, né? Que acho que todo mundo entende bem mais fácil, né? É atividade física. Atividade física não é qualquer atividade física, que é alimento primário. É atividade física regular e prazerosa, tá? A gente entende dentro da saúde integrativa que o nosso corpo é um organismo perfeito, mas essa fábrica foi feita para estar em movimento, né? Inclusive, o nosso sistema, a gente tem o sistema circulatório, né? Então, o coração tem a função de bombear o sangue e ocorre a troca, né, sanguínea. As veias, os músculos, tudo é importante para a gente ter uma boa circulação. Mas, por exemplo, a linfa, o sistema linfático,
ele não tem um bombear que nem o coração. Ele só se movimenta se a gente está em movimento. Ou seja, é um exemplo só, mas o nosso corpo não foi feito para ficar parado, muito menos 8 horas por dia na frente de um computador, movendo só os dedinhos. Projetando a cabeça para frente, né, que destrói a cervical de todo mundo. Então, o nosso corpo foi feito para caçar, nadar, subir em árvore, correr, plantar, colher. Essas são as atividades físicas naturais que a gente deveria fazer todos os dias, né? Agora tem esses modismos, é crossfit, é grupo de corrida. Para muita gente funciona, porque o poder do grupo, né, é mágico, mas nem toda atividade física é para todo mundo. Então você tem que encontrar aquilo que funciona para você nesse momento da sua vida, porque elas têm que ser regular e prazerosa. Não adianta correr uma maratona no fim de semana e não fazer atividade os outros 6 dias da semana, né? Então é melhor você fazer 30 minutinhos todos os dias, né, que é regular e algo prazeroso para você, do que se matar em um dia só da semana, para compensar que não fez os outros dias. Então esse é o primeiro elemento primário. Atividade física regular e prazerosa. Vamos para o segundo. Relacionamentos nutritivos. Agora eu já não vou nem pensar no que pode ser o resto. É. São relacionamentos nutritivos. E a gente não está falando só de relacionamentos amorosos. A gente está falando de todo mundo com quem a gente passa a maior parte da nossa vida, que nem sempre é a nossa família, mas também colegas de trabalho, né, parceiros de negócio. As relações, assim como os alimentos, elas podem nos intoxicar ou elas podem nos nutrir, né? Então, a gente tem que entender a dinâmica dos relacionamentos, e aí eu uso muito as ferramentas de programação neurolinguística e comunicação não violenta, né? Para a gente entender a dinâmica das relações. Tem como eu ser autêntico e sincero, expressar minhas necessidades, né? E conseguir moderar, né? Fazer um relacionamento, mesmo que eu não pense igual ao outro, é um tema tão atual, né? A gente parece não conseguir tolerar ou conviver com pessoas que pensam diferente da gente. E aí o Brasil está dividido, famílias divididas, pessoas que não podem nem ler um comentário nas redes sociais que não está de acordo, que já começa a cuspir fogo. E, na verdade, a comunicação não violenta fala que você pode ter relacionamentos nutritivos, inclusive com pessoas com que não pensam igual a você, né? É um conceito do Marshall Rosenberg que eu sempre ensino nos meus programas de coaching, e eu falo que a vida das pessoas é um antes e um depois da comunicação não violenta, porque é uma teoria linda e super prática, super aplicável. Então, esse seria o segundo elemento primário. O terceiro é espiritualidade. Não necessariamente ligado a uma prática religiosa, né? A espiritualidade não depende de você frequentar uma igreja ou ter uma religião. Quando a gente fala de espiritualidade, pode ser a prática de meditar. Eu falo para muita gente, às vezes a pessoa encontra a sua espiritualidade no servir, em fazer trabalhos voluntários, por exemplo, né? E com isso ela se encontra com o seu próprio eu, com o seu próprio propósito, com a sua razão de estar aqui. Isso é espiritualidade. Logicamente, se a pessoa já frequenta uma igreja e tudo, ela pode ir por esse caminho também, mas não é necessário, tá? Então, espiritualidade, super importante, né? Você tá envolvida com coisas que vão além do seu ego, além das suas próprias necessidades aqui nesse plano, né? Entender que existe algo maior. Isso é muito importante. Inclusive, tem estudos que falam que a cura das pessoas que têm fé, qualquer tipo de fé, é muito mais rápida do que as pessoas que não acreditam em nada. É como se elas não acreditassem nem na própria cura, sabe? Então, é muito interessante esses estudos. E o quarto e último, que esse acho que pisa no calo de algumas pessoas, porque pisou no meu também, porque eu fiz uma transição de carreira. E o quarto alimento primário é uma ocupação com propósito. Entenda ocupação, uma atividade, né, que pode ser o seu trabalho, uma atividade remunerada, ou pode ser um trabalho, por exemplo, um trabalho voluntário, ou algo que você faça que não é remunerado, mas que esteja alinhado com seus valores, aquilo que é fundamental e essencial para você. Isso te nutre, né? Trabalhar sem saber, tipo, você trabalha para pagar conta, você paga conta para quê, né? Tem que ter um porquê no final de tudo que você faz. A gente não está aqui para tomar banho, dormir, ir trabalhar
e comer. Não é isso, né? A gente vive na roda dos ratos, às vezes no piloto automático, mas essa tomada de consciência é importante. Então, eu falo que esses 4 alimentos primários, atividade física regular e prazerosa, relacionamentos nutritivos, espiritualidade e ocupação com propósito, são os alimentos do ser integral, tá? Você pode comer o melhor alimento do mundo. Se esses 4 pilares estão desequilibrados na sua vida, você adoece do mesmo jeito. Legal. Deixa eu fazer uma pergunta agora, curiosidade. Tá, agora que a gente já descobriu que são 4 pilares e eu já descobri que não é o vegetal o primeiro, né? Ok. Por onde a gente começa? Tem um passo a passo? Eu escolho ou isso tem um processo? Como que funciona? É muito legal essa pergunta. Porque muita gente me faz essa pergunta também. Nossa, por onde eu começo? Dentro do conceito de saúde integrativa, como eu falo, é muito de você olhar para dentro, buscar as respostas. Então, existe um conceito que chama bioindividualidade, tá? Isso quer dizer que o alimento primário ou o alimento do prato mesmo, que pode ser o remédio para um, a cura para um, o equilíbrio, a solução para uma pessoa, pode ser o veneno para outra, né? A gente fala muito de biotipo, corpo e mente, e os alimentos são assim. Tem gente que consegue consumir limão, gengibre, coisas que falam que é saudável para todo mundo, mas para outras pessoas pode fazer super mal. Então não tem uma receita que funciona para todo mundo. Cada um tem que entender o momento de vida que está vivendo. Então, qual dos 4 alimentos é o mais importante para você começar? Na verdade, aquele que para você é o que está mais desequilibrado hoje, tá? Eu gosto de falar que a gente tem que trabalhar com hábitos, porque nós somos seres de hábitos, né? Como se a gente treinasse o nosso cérebro. O nosso cérebro, ele é plástico, a gente fala, ele tem a neuroplasticidade. Quando a gente cria um hábito, a gente consegue, né, mudar não só o nosso comportamento, mas a estrutura cerebral, porque formam-se novas conexões neurais de acordo com a repetição de um hábito. Isso é para o bom e para o ruim, para o hábito ruim também. E para o pensamento também. Então, se algumas coisas geram pensamentos e crenças e reclamações na minha mente, quanto mais eu repetir isso na minha mente, mais reforça aquela conexão neural e eu vou começar a fazer mais e mais. Então, somos seres de hábitos. Por onde começar o equilíbrio? Por aquilo que você está mais distante do seu ideal, né? Então, eu gosto de falar, quebra. Mas a meta está muito longe. Eu paro na frente dos Himalaias e falo, nunca vou chegar lá no topo. Calma, né? Quebra em submetas. O que eu consigo fazer hoje? De onde eu estou, com o conhecimento que eu tenho, com o apoio que eu tenho, né? Com as ferramentas que eu tenho, o que eu consigo mudar hoje? E vai passinhos, passinhos, celebrando as vitórias, fazendo o accountability, né? Fazendo a responsabilidade de fazer o autocontrole do que você está evoluindo. E é assim que a gente trabalha nos programas de coaching de estilo de vida saudável. Você constrói o seu estilo de vida. E é lógico, tem ferramentas que nos ajudam a implementar hábitos saudáveis de forma mais fácil, né? Que é o meu trabalho também, coordenar para as pessoas aprenderem essas ferramentas, porque você ganha tempo, né? Em vez de insistir no mesmo erro. Quantas pessoas já não começaram a academia e não vai? Né? Muitas pessoas. Sim, quem já não começou dieta e depois largou, né? Então, é o mal. Então, se a gente continuar fazendo os mesmos erros, a gente nunca vai conseguir resultados diferentes, né? E como que a gente é o processo? Esse processo para eliminar esses hábitos ruins é um processo longo? Como que é esse processo? Que a gente tem um hábito, sabe que tem um hábito muito ruim. Atualmente, na pandemia, acho que a gente tem uns 4, né? Tá tudo atrapalhado. Como a gente pega onde está doendo mais, mas assim, como que é essa eliminação do hábito? Porque a gente repete e é um processo dolorido. Tem hábitos que a gente faz ruins, né? Que a gente faz há década, como o sedentarismo. Tem gente que vive a vida inteira sedentária. Então, a gente não elimina um mau hábito, um hábito não saudável. A gente substitui, tá? Essa já é uma técnica bem importante que eu aprendi nesse programa de 1 ano que eu me formei.
que os hábitos são substituídos e não eliminados. É muito difícil a gente simplesmente pegar uma conexão neural que está muito reforçada na nossa mente e eliminá-la. Eu tenho que criar uma nova, como um caminho alternativo, que eu vou começar a reforçar com a minha rotina. A pandemia, como você mesmo disse, né, o isolamento social e a quarentena, tirou algo muito importante de todo mundo, que não é a liberdade somente, né, mas é a rotina. Né? Como somos seres de hábitos, a gente tinha horário para acordar, o horário para pegar o trânsito, o horário para tomar o café, para ir para o trabalho. Muita gente já não tinha o costume de trabalhar de casa e começou a trabalhar de casa na quarentena. E aí ficou com uma rotina totalmente diferente do que tinha antes. E aí perdeu os hábitos que às vezes já estava fazendo parte do seu dia a dia. E incorporou hábitos ruins. Muita gente fala assim, quanto tempo demora para eu incorporar um hábito bom ou substituir um hábito ruim por um bom? Existem os famosos 21 dias, né? Que tem tantos programas, 21 dias para desintoxicar, 21 dias para meditar, 21 dias, de tudo que é programa é 21 dias. Esse 21 dias, ele tem um porquê, né? Existe um estudo científico que falou que um médico cirurgião que fazia reconstrução da face, ele percebeu que demorava 21 dias, que era mais ou menos 3 semanas, ele também cortava membros, né? Então, ele tinha pacientes que eram amputados e sofreram acidentes onde ele tinha que reconstruir a face. A pessoa só reconhecia, o cérebro dela reconhecia que era ela mesma olhando no espelho e que o membro não estava mais lá depois de 21 dias. Então, ele catalogou esse número de 21 dias. Mas hábitos e pessoas funcionam em pessoas de forma diferente. Então, talvez para mim, com 21 dias, eu já consigo transformar a meditação num hábito. Talvez você em uma semana faça a mesma coisa. Tem gente que 21 dias sem comer açúcar, eliminou o açúcar para o resto da vida. E tem gente que precisa 3 meses fazendo esse esforço para conseguir eliminar o hábito, a compulsão por comer comidas açucaradas. Então, depende de cada um. E isso vem de novo o conceito da bioindividualidade, que é um pilar do meu trabalho, né? A gente tem que entender quais são as nossas fraquezas, as nossas fortalezas, os nossos valores, as nossas crenças. Tudo isso eu vou investigando com as pessoas para que depois ela consiga construir um estilo de vida que ela consegue aplicar na vida dela. O objetivo é que tenha autonomia nesse processo. Isso, porque uma vez que ela aprendeu, ela depois repete, ela escolhe um outro hábito, ela escolhe um outro alimento primário e ela consegue reproduzir a metodologia, né? E ela tem a liberdade de transformar a vida dela sozinha para sempre. Porque o estilo de vida não é o mesmo. Hoje, o estilo de vida que eu tenho não é o mesmo que eu vou ter daqui 10 anos, né? Então, eu também vou ter que me adaptar à futura, né, pessoa que eu vou ser daqui 10 anos. Mas uma vez que eu aprendi o método, é só reaplicar. Eu tenho uma curiosidade, curiosidade do prato. Uma curiosidade do prato, eu tenho uma pergunta do prato. Por exemplo, assim, tudo bem, a gente falou tudo isso, mas tem o alimento concreto, lá o prato. No prato, como que uma pessoa consegue identificar, se diz assim, que o corpo dá sinais daquilo que a gente precisa comer. Como é que a gente desenvolve isso? Então, eu trabalho muito com a alimentação intuitiva, né? A alimentação consciente. Né? Eu sou parte do movimento Slow Food, que é o oposto do fast food. Eu fiz um curso para me tornar embaixadora da Arca dos Gostos, que é do movimento Slow Food, que a gente cataloga alimentos que estão estão em risco de extinção. Olha que impressionante. Quais são eles? Biológica e extinção cultural, porque as pessoas simplesmente pararam de comê-los. Né? Pode dar exemplo? É muito interessante. E por que a gente parou de comer? Porque a gente acaba comendo aquilo que a indústria alimentícia escolheu produzir por razões comerciais, né? Então, assim, o que dava a produção melhor, o que tinha menos praga, o alimento como ele era melhor conservado. Então, a priorização não foi feita baseado no que a gente precisa, né? O corpo dá sinais e a gente tem que aprender a ler esses sinais, né? De como, do que eu estou precisando. Então, uma vez que eu tenho uma rotina, eu também consigo observar como o meu corpo reage a essa rotina, né? Então, por exemplo, eu tenho uma rotina de manhã e eu ensino as pessoas a fazerem esse ritual da manhã, construir o seu na manhã e à noite.
né? Porque o sono é fundamental e é uma peça importante do meu trabalho também. Então, eu tenho lá minha rotina da manhã e da noite. Ela não é igual, por exemplo, durante todo o mês, de acordo com o clima, com o clima fora, né, da minha casa, a estação do ano, de acordo com o que eu comi naquele dia, se eu estou no meu período menstrual ou não. Meu corpo vai dar sinais. Às vezes eu faço a mesma rotina de atividade física que eu faço sempre, mas eu me sinto mais cansada. Então, é nessa hora que eu, observando os sinais que o meu corpo me dá, olho para o meu prato e falo o que eu posso, né, do que eu posso nutrir o meu corpo para compensar isso. Então, por exemplo, existem alimentos que nos ajudam a dormir. Existem alimentos que são adaptógenos que nos ajudam a lidar com o estresse. São coisas que todo mundo deveria aprender a comer, principalmente numa situação que a gente está agora. Ou seja, são alimentos que nos ajudam a lidar com essa mudança toda que está acontecendo, que nos causa estresse. Então, eles nos ajudam a produzir os hormônios anti-estresse, né? Para sair desse estado de fuga e luta e ter ativado todo o tempo o sistema simpático, né? Que é esse de fuga e luta. Então, a gente aprende a comer, a nos alimentar de acordo com o momento que a gente está vivendo. Mas o primeiro passo é a autoobservação, né? E fica muito mais fácil nos auto-observar e tirar essa conclusão, né, do que eu preciso comer, se eu tenho uma rotina e se eu tenho hábitos. Porque se eu mudo, cada dia eu como num horário, cada dia eu faço uma atividade física diferente num horário diferente. O meu corpo nunca vai reagir igual. E aí eu não consigo entender o que ele está me dizendo. Certo? Então começa com a rotina, a construção desses hábitos. Autoobservação, e aí eu consigo ensinar a pessoa a comer, a ler o corpo e comer de acordo com o que o corpo está pedindo. Mas de cara eu já falo que quanto mais você descascar e menos você desembalar, você vai dar uma força muito grande para o seu corpo, porque você come mais alimentos naturais. Paulo, tem uma pergunta. Tem uma pergunta aqui do chat. A Jane colocou aqui: quais alimentos são importantes para o dormir, né, por exemplo? Ai, que legal. Gente, eu adoro falar do sono. É um tema que, olha, dá para fazer um sextou do sono. Porque o sono é tão fundamental, principalmente para quem quer emagrecer, por exemplo, né? Tem muita gente que acorda super cedo para fazer atividade física. Ainda mais quem mora em cidades grandes e antes da quarentena, para poder fazer a academia antes de ir trabalhar, às vezes acaba acordando super cedo para poder fazer atividade física de manhã. Bem, às vezes é pior você fazer isso, você dormir menos horas, em termos de objetivo de perda de peso, do que se você dormir 7 a 8 horas de um sono de qualidade. Porque o nosso sono, antes a gente via o sono, né, os cientistas, os médicos viam o sono como quase um estado de hibernação, como se o nosso corpo, um shutdown, parou tudo. E na verdade não é assim. Acontecem muito mais coisas e processos metabólicos fundamentais enquanto a gente está dormindo que só acontecem à noite, muitos deles. A produção do IGH, que é o hormônio do crescimento, que nos ajuda a construir massa muscular, né? Ele tem o seu pico de produção à noite, assim como muitos hormônios, tá? Então, é importante a gente dormir bem para construir massa magra e para poder emagrecer. Então, eu falo assim, quer emagrecer? Durma bem. Mais do que durma mal ou durma só 5, 6 horas para poder ir na academia achando que é ali que você vai perder peso. Você não vai construir massa magra se você não produzir IGH. O IGH se produz numa boa noite de sono. Então tem que combinar. Então, o que eu tenho que comer à noite? Primeiro, não é só o que comer, mas o horário que você vai comer. Tem um livro muito bom que chama Mude Seus Horários, Mude Sua Vida, que fala de cronobiologia. Cronobiologia é a relação entre o relógio, o sol, né? A luz do sol, a temperatura, o que está acontecendo lá fora e o que está acontecendo dentro do nosso corpo. Então, o nosso corpo, quando vai escurecendo, a gente começa a diminuir a produção das enzimas digestivas. Então, eu não posso comer muito tarde e eu não posso comer nada que atrapalhe o meu sono. Então, eu estou dormindo, eu vou lá e como um bifão.
né? Uma carne. A carne demora 4 horas para digerir. Então, quando eu vou deitar e falando para o meu corpo, pronto, agora o seu corpo já está diminuindo a produção de enzima digestiva, porque ele tem que produzir hormônios, ele tem que produzir o IgH. Outras coisas, você manda uma tarefa para ele fazer que demora muito tempo, tá? Então, alimentos de digestão lenta, e aí entenda-se, a maioria das proteínas animais, de origem animal, não devem ser consumidas antes de dormir, e a gente não deve comer depois das 8 da noite. Tem que jantar antes, mais cedo. É super importante. Tem alimentos que induzem ao sono, como por exemplo, o tomate. É muito interessante, porque o tomate, se ele é comido cru, ele tem a vitamina C. Então, isso que eu adoro falar de culinária natural, porque você aprende a cozinhar. Então, tá bom, como é que eu uso o poder antibiótico do alho? Vou fritar o alho? Não, você não tem nada de antibiótico em fritar o alho. Não adianta você comer toneladas de alho frito, não tem nada de antibiótico ali, né? Então, tem um jeito de ativar o efeito antibiótico do alho. E isso tudo é uma mágica que você tem que aprender a processar os alimentos da forma certa, né? Existem alimentos como as crucíferas, que é o repolho, a couve, o brócolis, que eles são fantásticos, são conhecidos como os alimentos anti-câncer. Mas ele tem uma substância que é produzida pela própria planta, que você tem que eliminar. Então essa substância é produzida para evitar pragas que o comam, né? A gente tem que, não pode comer cru de jeito nenhum. Então tem que pelo menos no vapor ou fazer uma técnica de branqueamento, porque pode prejudicar a nossa tireoide, por exemplo. Então tem que tomar cuidado com o que você come. Mas o tomate cru tem vitamina C e aquecido ele solta o licopeno, que também nos ajuda a dormir. A alface, que já é conhecida, ajuda a dormir. Então, alimentos que não são muito frios, porque também o corpo gasta energia para se aquecer novamente. Então, a cronobiologia fala como o nosso corpo se comporta de acordo com o nosso ciclo circadiano. Então, não interfere na produção de hormônios, enzimas digestivas, a temperatura. Tudo está funcionando como se fosse um relógio. Por isso que para dormir tem que ser um quarto escuro, tem que ter pouco ruído. E o alimento é uma das coisas que você pode, vamos dizer assim, trabalhar para dormir melhor. Mas não é a única. O processo do sono... Eu fiz um curso que chama Medicina do Sono. Na USP é um curso gratuito e online. Se alguém quiser procurar, fica a dica aí. Medicina do Sono. Isso. Deixa eu anotar aqui, quem quiser depois... Alface, o maracujá, olha, a Jane está comentando. Isso. Tem muitos chás, por exemplo, o chá de camomila, o chá de melissa, eles ajudam muito. E o alface e o maracujá, que a Jane está perguntando aqui, também. Eu tenho uma curiosidade. Me diga um alimento em extinção. Essa era a minha pergunta. Que legal! Que eu quero trazer ele para casa para cuidar. Sabe por que eu estou perguntando? A gente sempre fala dos animais em extinção e tal, da fauna. Mas qual é o alimento em extinção? Isso é muito interessante essa pergunta. Tem quase 200 alimentos, porque essa arca dos gostos, ela existe no mundo inteiro. No Brasil, já está catalogado quase 200 alimentos em extinção. Eu vou falar um. A berinjela, quem sabe em inglês o nome da berinjela é eggplant, como se fosse a planta ovo, porque existe uma berinjela branca. Na verdade, existe uma berinjela branca, existe uma berinjela a inteira roxa, que todo mundo conhece, né? E tem uma que é rajada, como se fosse branca e roxa. A branca e roxa e a branca são alimentos que estão em extinção. Por quê? A indústria que produz a berinjela escolheu a berinjela roxa, por ela ser mais resistente à praga e ter um resultado melhor, como a única que eles iam produzir. Ninguém mais produz a outra, já não se encontra mais semente. Então, é um alimento que a gente não come porque ele não foi escolhido pela indústria alimentícia para ser produzido. E ela vai entrar em extinção. Amanhã vou fazer uma camiseta, save de berinjela. Save de berinjela, não, e tem muito. Tem o maracujá do Cerrado, por exemplo. Castanhas, o Brasil, a gente conhece a castanha do Pará, a castanha do caju, né? E o baru, agora está mais conhecido, né? Que o baru é uma castanha. Mas assim, no Cerrado brasileiro, a gente tem mais de 20 castanhas. E a gente compra lá amêndoa, que é importada, a gente compra macadâmia, não sei o que lá, mas a gente não come as castanhas do nosso próprio país, né? E a gente tem mais de 20 castanhas que ninguém conhece.
essas árvores estão entrando em extinção porque ninguém produz, né? E vai chegar uma hora que elas vão estar em extinção. Então, a extinção não basta que ela suma, porque ela não existe mais como uma planta, né? Ou como oferta de alimento, mas também a nível cultural. Porque ela pode ser que ela exista como árvore, mas daqui 3 gerações ninguém mais nem sabe que aquilo é comestível. Porque culturalmente não se comeu mais. Então, a árvore fica lá, mas ninguém come, porque não, as novas gerações, como os pais e os avós já não comiam, quem vai nascer daqui para frente também não vai comer, porque não vai saber nem que aquilo é alimento. Nossa, isso é muito interessante. Eu não tinha ideia disso, nunca imaginei. E nós, como embaixadores da Arca dos Gostos, a gente tem o objetivo de promover isso, né? Então, agora se fala muito das punks, das plantas alimentícias não convencionais. Eu posto muito no meu Instagram receitas com punk, porque eu tenho plantado aqui na minha horta orgânica em casa, o peixinho de horta, a taioba, tem tanta boldroega. Eu só adoro todas as punks. São plantas extremamente nutritivas, que nascem espontaneamente na natureza e que a gente não reconhece como planta. Ninguém vende taioba. Na verdade, ela nasce e você tem que entender que aquilo é um alimento e ela é super nutritiva. A própria Ora pronobis, né, que ela é conhecida popularmente como a carne de pobre, porque ela tem muita proteína, né, e ela é uma trepadeira espinhosa que, quando cresce no mato, as pessoas cortam, porque justamente ela tem espinho. Mas ela é super, eu faço muito pesto de Ora pronobis e chips de Ora pronobis também, que fica super gostoso. Interessante. E me fala uma coisa, nesse teu processo todo de trabalho, eu acho que você deve se defrontar com vários modismos. E a gente, muitas vezes, sem querer, também apoia, né? Entra um outro modismo, porque é uma microtendência que a gente acaba apoiando. Como é que você lida com isso? Como é que você vê isso, esses modismos? Então, uma hora se come só isso, tem uma época que come só quinoa. Aí o pessoal... e assim vão uma série de outros alimentos, que assim, esses não são em extinção, são os alimentos das tendências. Promovidos pela indústria, né? O contrário. Como é que é isso? Então... Eu falo, tem muito essa questão dos superalimentos, né? Que eles falam que são os alimentos que são densamente nutricionais. Ninguém está questionando que eles não são nutritivos, mas eu gosto muito de falar, por que você vai comer uma goji berry, que é uma fruta lá da China, que foi colhida muito, muito, muito tempo antes de chegar para você. Ela vem desidratada, a gente não sabe o processo de produção dela, né? Em termos, quanto mais a gente comer fresco, local, sazonal, e culturalmente, né, de acordo com a nossa origem, a gente está comendo mais saudável. Tá? Então, se eu falo, não, a goji berry é um super alimento, eu vou buscar lá um alimento que vem importado da China. Eu não sei as condições de produção em termos de agrotóxico, se não usa mão de obra escrava, se não, o agricultor não foi remunerado, porque acontece muito isso, né? Que ele é quase que um trabalho explorado, e aí como passa por muitos atravessadores até chegar comigo, ela chega a preço de ouro aqui no Brasil, mas para quem produziu não ficou nada, né? E ela não chega já nessa riqueza nutricional que ela tem se eu comer no local de origem. E é mesmo esses alimentos que são altamente nutritivos, eles não são ideais para todo mundo. A gente tem que entender nossa bioindividualidade. Um exemplo disso é a maca peruana, que eu adoro, é um pozinho que... Ela é uma raiz, ela é vendida como um pó, ele é super energético, ele tem muitas funções, eu gosto de colocar nos shakes que eu faço, e o meu marido, ele passa mal, mas muito mal, se tem maca, ele passa muito mal, tanto que a gente faz uma piada que tudo que tem maca, ele fica longe, assim, sabe? Então, as pessoas oferecem coisa para ele, ele pergunta, tem maca? Porque se tem maca, ele já sabe que ele vai parar na maca mesmo, ele vai ficar doente. E é engraçado, porque o que tem a ver com um superalimento, mas não é para a bioindividualidade dele. Tá? Então, esses modismos a gente tem que tomar muito cuidado e entender que o que é alimento para um pode ser veneno para o outro. E deixa eu continuar, só para continuar. Tem uma pergunta aí no chat. Tem. Na verdade, tem um comentário, né? Tem a pergunta, vou falar só o comentário primeiro. Aqui colocaram que a maca é ruim. A maca é ruim. Aí tem o Tomás que colocou aqui o seguinte: você falou sobre rotina matinal e rotina antes do sono. Você poderia falar mais sobre ou dar uma sugestão? Excelente. Claro que sim, e eu adoro falar disso porque é fundamental.
o jeito que você começa o seu dia determina a rotina de todo o decorrer das horas do dia, até a forma como você vai dormir, né? Então, assim, muita gente acorda, primeiro já acordar com o celular como despertador, dormir com o celular embaixo do travesseiro, gente. A contaminação, a poluição eletromagnética é algo muito sério, faz muito mal para a nossa saúde. A gente está rodeado de equipamentos eletromagnéticos, isso a gente tem como medir. Eu faço um teste epigenético, né, de escaneamento do bulbo do cabelo, eu consigo ver quantas pessoas estão contaminadas com metais pesados, né, com as interferências eletromagnéticas. Então, eletrônicos todos do quarto desligados, nem em stand-by, nem aquela luzinha vermelha da TV, tira da tomada. Compre um despertador, não use o celular para despertador, porque ele fica embaixo da cama ou na cabeceira. E outra coisa que é ruim é a gente despertar com o celular e já ler notícias, já ver o que está acontecendo, já ver o WhatsApp. E aí, aquilo vai determinar o que você vai fazer, porque o seu primeiro pensamento do dia, a sua primeira tarefa do dia, já está tudo a ver com algo que veio do mundo lá de fora para você. Você tem que acordar, fazer o que você tem que fazer durante amanhã, na sua rotina, e só então se abrir para vamos ver o que está acontecendo lá no mundo, né? Porque você tem que ter a sua rotina garantida. Então, o que é importante? Por exemplo, você acordar e fazer uma prática de silenciamento, uma meditação, um exercício de respiração, tá? É importante você, dependendo do seu biotipo, tem gente que consegue fazer atividade física antes de comer, tem gente que não. Isso tudo é legal fazer um teste que eu tenho disponível para quem quiser, o teste dos doshas. Me escreve lá pelo Instagram, manda um direct. Os doshas são biotipos corpo-mente. De acordo com o seu biotipo, também tem a hora certa de você se exercitar, se alimentar, dentro da cronobiologia. Não é que vai ser muito diferente do que é igual para todo mundo, mas tem algumas nuances que fazem toda a diferença. Então, de manhã, eu acho importante você fazer meditação. Tem muita gente que ainda não medita, então pelo menos fazer um silenciamento, fazer um exercício de respiração, que no yoga a gente chama de pranayama, ou seja, se centrar, planejar, visualizar, definir suas metas do dia, tá? Para quem faz atividade física de manhã, aí sim faz a sua atividade, é muito melhor do que fazer à noite. Lembra, de noite a gente está desacelerando. Se você fazer atividade física, né, você está indo no contrário do que o seu corpo está querendo para poder descansar melhor. E muita gente cansa muito na atividade física e fala, eu durmo super bem. Dormir pesado nem sempre é dormir com qualidade, tá? Então, o corpo físico cansado não quer dizer que o sono é de qualidade. As duas coisas não estão necessariamente relacionadas. Então, de manhã, o que eu dou de dica? A primeira refeição é super importante. O que você vai comer? Tem gente que acorda e come um sonho, come um bolo super açucarado. Imagina, o seu corpo passou a noite inteira fazendo processos metabólicos. Ele tem um monte de toxina para eliminar. Então, você tem que tomar bastante água. Não precisa ser com limão. E pra gente que faz bem, tem gente que faz mal. Com limão, com gengibre. Mas coisas que são desintoxicantes. Alimentos desintoxicantes e muita água. Porque o seu corpo, você tem que ajudá-lo a eliminar. De manhã, o corpo quer eliminar toxinas dos processos metabólicos que ele fez durante a noite. E você vai colocar açúcar lá dentro, você vai ter um pico glicêmico, depois tem um efeito rebote que você fica cansado no meio da manhã, assim, volta a bater um sono. E é tudo porque você se alimentou mal de manhã. Então, de manhã, dê um tempo para o seu corpo eliminar as toxinas. Você pode tomar chá, pode tomar água com limão. Né? Tem vários alimentos que são desintoxicantes, como chá verde, chá de casca de abacaxi, também é bem legal. Então, toma bastante água, atividade física é legal, fazer o silenciamento. Para quem faz o journaling, que eu recomendo muito, que é você fazer o seu diário, ou planner, né? Que agora está tão na moda preencher os planners. Planeja o seu dia, define a sua meta, né? Escreve as coisas que você está conquistando ou que você quer conquistar, porque é um momento que você está com a mente muito centrada. Se você já se perder com as notícias do dia a dia, fica difícil você ter esse grau de concentração, tá? Então, ganhe a sua manhã, faça tudo o que você precisa para você na sua rotina matinal. Mas isso depende um pouco do biotipo. E eu recomendo que todo mundo faça o teste.
E isso a gente pode dizer também que estimula essa parte da neuroplasticidade, essa concentração toda de manhã, você começa a fazer novas conexões com essas buscas do metas e a própria alimentação e tudo mais? Sim. Por exemplo, de manhã é muito melhor você escrever, fazer atividade física e meditar. À noite é legal fazer a leitura, porque o movimentar dos olhos ajuda a induzir o sono. E a gente tem que se afastar das telas pelo menos 2 horas antes de dormir. Qualquer tela. Computador, celular. Então, assim, eu vou dormir às 11, às 9, eu vou fechando tudo. Porque a tela emite uma luz azul que acelera, estimula o nosso cérebro. Que é o contrário do estado que eu preciso para adormecer. Tá? Então, é muito importante você fazer a higiene do sono, que eu falo. Então, ler um pouquinho antes de dormir para induzir o sono. Esse movimento dos olhos ajuda muito. Andy, para a gente fechar isso, quero fazer o seguinte, eu quero saber se existe alguma coisa que a gente deixou de perguntar para você, porque a gente precisa fechar, e que você acha que é muito importante você colocar para a gente fazer esse fechamento. Tá. Eu vou só responder o Thomas. Tem uma live sobre biotipos lá no meu IGTV. Eu posto bastante sobre os biotipos corpo e mente da medicina ayurvédica. São 3, Pitta, Vata e Kapha. Você pode me procurar, o Paulo vai colocar os meus dados aí, o Instagram é Angidupe e você acha bastante material lá, e se você tiver dúvida, me escreve, tá? Daí eu falo mais sobre os biotipos corpo e mente. Se eu tivesse que falar um grande conselho, falar assim, nossa, tá bom, super legal, tenho que aprender a comer, meditar, organizar minha manhã, fugir das telas antes de dormir, ótimo, fugir dos modismos, né? Tanta coisa, mas se eu tivesse que te dar um único conselho, seria a meditação. A meditação nos ajuda a incorporar hábitos saudáveis, né? Ela desenvolve o córtex pré-frontal, que eu falo que é a nossa área anjo, né? É aquela parte do nosso cérebro que nos ajuda a tomar as decisões certas, mesmo quando elas não são as mais fáceis, né? Então, ela me ajuda a ter controle das compulsões por doce, por exemplo, para quem está precisando emagrecer. Ela me ajuda a ter disciplina na minha rotina de atividade física. Se eu quero ter o meu alimento primário, atividade física regular e prazerosa, reequilibrado. Então, ela vai me ajudar a incorporar todos os outros hábitos. Por isso que no meu programa de coaching, de 10 semanas, que eu estou lançando na 3ª semana, né? Não a segunda que vem, na outra segunda-feira começa, à noite, são 10 encontros de 2 horas. A gente já começa a trabalhar a meditação, eu ensino técnicas de meditação para as pessoas, porque isso vai ajudar durante os 10 encontros do programa, que são 10 semanas, para que eles incorporem os outros hábitos saudáveis. Então, se você tiver que apostar em um hábito, comece a meditar já. A técnica que for, lembra, bioindividualidade. Nem toda técnica funciona para todo mundo. Tem gente que não gosta de guiada, tem gente que não gosta de mantra. Acha aquela que funciona para você, mas faça todo dia, porque isso vai te ajudar a incorporar os outros hábitos. Eu queria só pedir eu queria só pedir agora para você falar um pouco mais desse seu programa, como as pessoas podem fazer para se inscrever, quanto tempo que ele dura, explicasse um pouco mais o que consta o seu programa, para que todo mundo está aqui. Esse programa já querendo saber do eu já ofereço há 4 anos. Né? E ele é um programa de design de estilo de vida saudável. Ele é um coaching em grupo, 10 encontros semanais de 2 horas cada um. Então são 10 semanas. Cada semana eu vou estar com vocês ao vivo, 2 horas. Vai ter conteúdo, logicamente, teórico, onde eu aprofundo um pouquinho em neuroplasticidade, epigenética, higiene do sono, alimentação saudável, meditação. Esses são alguns dos temas que eu abordo. Comunicação não violenta, programação neurolinguística. Então, tem a parte teórica e depois a gente faz dinâmicas. Então, é pela ferramenta do Zoom, a mesma que a gente está aqui. A gente se divide em salas, pratica, põe, né, em prática coisas que a gente aprendeu. Eu recomendo livros, documentários, receitas. Eu passo muito material complementar para, entre um encontro e outro, você continuar implementando esses hábitos saudáveis. E a gente começa o programa preenchendo a bússola do autoconhecimento, que cada um preenche a sua, porque o estilo de vida saudável que você vai construir ao longo do programa respeita a sua bioindividualidade. Então, na sua bússola do autoconhecimento, você vai receber ferramentas, que a maioria são testes, para descobrir os seus valores, suas paixões,
seus medos, suas sombras, as suas habilidades, né? E aí, com essa bússola montada, você consegue mais facilmente construir um estilo de vida que funciona para você e não para outras pessoas, copiando modismos, né? E inspirações de fora. É bem divertido, tem muita gente que fez... Não tenho ninguém que que não gostou. Ao contrário, as turmas novas sempre vêm de indicações de ex-alunos e é bem descontraído, como tem dinâmicas de grupo também. Fica uma coisa leve, não ficam só aulas teóricas, né? E a gente vai começar com um grupo à noite, na segunda-feira, na terceira segunda-feira do mês de junho, que é dia 15. E eu tenho nomes na lista de espera para abrir uma turma à tarde, tá? Que aí eu tenho disponibilidade de vários dias. Eu estou falando para as pessoas que têm interesse me contactarem. Dentro do meu Instagram, que está aí no coisa, que é o Angidup, tem um link na bio que vai direto para a página, onde tem um vídeo que explica o programa. Você pode deixar lá o seu nome e seu e-mail. Eu mando um documento com todos os detalhes, formas de pagamento, todo o conteúdo do programa. Então, é só entrar no Instagram ou mandar um e-mail para mim, falando que está interessado. Está aí o e-mail, olá@angidup.com.br, ou entra no Instagram, @angidup. No link da bio, você vai direto para a página do programa também. Show de bola. Muito bom. Muito bom mesmo. Pode falar. Muito obrigada. A gente só tem que agradecer a sua presença. Acho que a gente aprendeu muito hoje, muito sobre ele. E assim... Fã, agora já vou fazer minha camiseta da berinjela, vou começar a salvar. Nossa, berinjela! Andy, muito obrigada pela sua presença, foi muito bom mesmo, agradeço muito a sua participação. Eu que agradeço o convite, a gente tem muito tema, né, para cobrir e fica aí a minha oferta, se vocês quiserem mais para frente fazer mais um sobre epigenética, que é um tema muito legal para as pessoas entenderem como elas podem ativar ou desativar os genes, por exemplo. Ou seja, tem muita coisa para... Quando a gente fala de hábitos saudáveis, é um mundo, né? E cada vez a gente vem descobrindo mais como é importante as nossas decisões diárias, que a gente toma todos os dias, várias vezes ao dia, no impacto da nossa saúde. Ou seja, é o olhar para dentro, né? Para as nossas decisões, para poder viver melhor. Muito então obrigada. Tem mais dois, gente, porque tem o do sono também, que eu acho que tem muita gente que vai ter uma minissérie, vai ser uma minissérie. Vai ter uma minissérie, vamos fazer um episódio aqui. Pessoal aí do chat Primeira vai temporada. botando o que vocês querem, escrevam para Dulce e Paulo, né, os temas que vocês querem, porque é importante ver o que as pessoas têm interesse também. Né? Essa é a nossa ideia. Primeira temporada, né, Paulo? Segunda temporada. Muito obrigada, Ed. Bom final de semana para você. Gente, valeu, obrigado. Gente, obrigada. Valeu, pessoal. Sigam a gente nas redes. Não esqueçam de ir no nosso canal. Vai estar, a partir de terça-feira, já está esse nosso bate-papo aqui do Sextou. Lá, inscrevam-se no canal, divulguem também. Tá bom, gente? Uma boa noite e um bom fim de semana para todos.